Influência da internet nas crianças e adolescentes. Você, caro ouvinte que está acompanhando a Estação Notícias, sabia que, por exemplo, os filhos do Bill Gates, criador da Microsoft, do Steve Jobs, ele que criou o iPhone, o iPad, diversos utensílios que são utilizados, também os filhos do Mark Zuckerberg, ele que é o criador do Facebook e dono de outras redes sociais como o Instagram, por exemplo, eles têm acesso limitado às redes sociais, à internet, ao uso de computadores. E aí vem aquela pergunta: se os criadores dessas redes sociais limitam o acesso dos filhos a elas, é porque tem alguma coisa, é porque é prejudicial. E para ajudar a desvendar um pouquinho esses mistérios e entender por que a internet e as redes podem fazer mal às crianças e adolescentes, nós estamos recebendo a doutora Andréia Noli Maluta, psiquiatra. Seja bem-vinda e muito boa tarde. Boa tarde, Gerson. Boa tarde, Adilson. Boa tarde a toda a audiência. É um prazer estar com vocês hoje. Doutora, então vamos lá, começando, sobre essa questão. Realmente é importante limitar? Esses gurus da tecnologia, eles estão certos mesmo? Com certeza. E na realidade, esses grandes nomes do Vale do Silício aí, antes de serem, os criadores do iPhone, do Facebook, são pais, E eu acho que aí é onde entrou essa limitação para os filhos deles, Perceber a necessidade das crianças terem a rotina saudável, a rotina de antigamente, Brincar na rua, pé no chão, mexer com areia, se sujar, essas coisas que aparentemente estão fora de moda hoje em dia, mas que são muito importantes, para o desenvolvimento das habilidades motoras, cognitivas e afetivas das crianças. Tem algum tempo? Como é que a gente faz para limitar? Existe algum período? Acho que essa é a principal pergunta que surge na cabeça das pessoas. É 1 hora? É 2 horas? São 5 horas? Como definir qual é o tempo saudável para se ficar na internet? Em que momento, ter em que essas momento? Horas, hein? Então, essas perguntas são bem comuns, inclusive no consultório, Ainda tem muitos estudos em andamento, então a gente não tem um valor, um horário fixo. Mas a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que crianças menores de 2 anos não sejam largadas em frente às televisões ou às telas, de iPad, iPhone, galinha pintadinha, essas coisas, Tem pais que aproveitam, Isso. Largam lá com o iPad com um filmezinho da galinha pintadinha e falam: agora eu tô tranquilo, vou ficar 2 horas fazendo as minhas coisas. E de 2 a 4 anos seria 1 hora, por dia o recomendado, mas é exatamente como você está falando, a gente compreende, principalmente a gente sendo mãe, pai, sabe que em alguns momentos precisaria de uma folguinha da criança entretida para poder fazer alguma tarefa, preparar um jantar, alguma coisa do tipo, porém a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, inclusive e principalmente na hora da alimentação. E a gente vê, nos restaurantes, muitas vezes a família cria isso como uma alternativa para poder conversar com os amigos e deixar a criança entretida sem incomodar, e se esquece que na realidade o incomodar seria o comportamento natural de criança, que é andar, correr, brincar, perguntar. Então eu acho que às vezes a gente também exige que as crianças tenham um comportamento que não é natural da idade delas. O ideal seria ou a gente frequentar lugares em que elas possam brincar e que tenham lá uma salinha com brinquedos ou alguma coisa, ou espaço para elas correrem, Ou então que elas sentem à mesa e que a gente possa interagir com elas, O que ela quer perguntar pro avô, o que o titio vai brincar com ela na mesa, vamos levar alguma coisa para ela pintar e desenhar enquanto espera a comida, ao invés de simplesmente largar em frente a uma tela, porque alguns anos depois a gente vai cobrar que essa criança saia de frente da tela. Então primeiro a gente que coloca elas em frente e obriga elas a ficarem ali, e depois a gente que vai querer que elas saiam, De onde surgiu, doutor, essa expertise toda dessas crianças? Meu Deus, hoje em dia a criança nasce e já sabe mexer. Eu penso assim, nossa, quando eu era criança eu era menos inteligente, eu era burrinho, então, aqui também não tinha isso, Sim, com certeza. Hoje em dia a fonte de estímulos é muito maior, então realmente as crianças, elas parecem muito mais desenvolvidas desde pequenininho, Só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Às vezes eu vejo alguns pais e familiares achando engraçadinho, que bonitinho, ele tem 6, 7 meses e ele mexe no iPhone, ele já escolhe o joguinho dentro do celular. Isso não é bacana, apesar da gente achar legal, porque vê que a criança é inteligente, Mas de certa forma a gente está tirando dela a possibilidade de criar a brincadeira. E uma reflexão que eu gostaria de deixar é que, assim, de certa forma a gente está criando crianças que ficam, não sabem se entediar.
E a vida tem momentos de tédio, né? A gente tem a fila do banco que tem que esperar, não tem jeito. A gente tem a consulta médica que tem que esperar e muitas vezes atrasa. E a gente percebe os jovens muito impacientes porque eles não foram ensinados a esperar fazendo nada, né? Se eles vão ter que esperar para qualquer coisa, é jogando um joguinho no celular ou assistindo um desenho, é sempre com algum entretenimento. E a vida real não tem entretenimento tempo integral, tem dias que são chatos, né? E a gente precisa ensinar as nossas crianças a tolerar também esses momentos e dias mais chatos para que elas se tornem jovens e adultos resilientes, né? Capazes de aguentar dias difíceis. Saber o não, né? Não, essa palavra, né? Não pode agora, não é a hora agora. Exatamente. Uma outra reflexão que eu gostaria de colocar, porque assim, então as redes sociais e os jogos a gente tem que limitar. Mas será que os pais se limitam? Porque a gente também vê muito nas ruas a criança no celular e o pai e a mãe no celular. Tá todo mundo no celular tempo integral. Então a criança começa a questionar. Por que eu não posso usar o celular na mesa se o meu pai tá o tempo inteiro no telefone? Né? Por que eu tenho que parar o meu jogo bem agora que eu tô ganhando e a minha mãe fica postando tempo integral nas redes sociais? Então acho que a questão da educação passa muito pelo exemplo. A gente tem que também se policiar com relação ao uso, porque eu acho que está realmente abusivo para todos, né? Eu voltei recentemente de um congresso mundial de neurociências e foi visto que a média de uso de redes sociais é de 135 minutos por dia. Isso sem contar o WhatsApp. Seria só Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. Então, é muito tempo. E aí eu pergunto, o que a gente fazia com essas 2 horas antes? O que a gente usava essas 2 horas para quê? Porque em 2 horas a gente pode ler um livro, em 2 horas a gente pode chamar um amigo para brincar, ou, né, no caso de uma criança, ou enquanto adulto a gente pode sair com uma amiga, tomar um café, conversar, ter outras formas de distração, ou a gente pode fazer o exercício físico, que a gente sempre diz que nunca dá tempo, né? Como é que nunca deu tempo para fazer uma caminhada, para fazer algo esportivo, e temos hoje 2 horas sobrando para ficar no celular? Com certeza, e assim, a gente perde muito a noção do tempo, isso também, assim, é um indício, né, do quanto a gente está ficando adicto, quanto a gente está ficando viciado nas tecnologias. 1 hora fazendo exercício, né, 1 hora em cima da esteira, parece que o tempo não passa. Mas se a gente fica sentado mexendo ali no Facebook e no Instagram, quando a gente vê, nossa, passou 1 hora, nem senti. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso e ensinar também as nossas crianças sobre o aproveitamento do tempo, né? Acho que isso é bem importante. Até uma questão que é bastante interessante é que as redes sociais, o WhatsApp, por exemplo, ele vem com aquela coisa, com aquela premissa de nós vamos otimizar o seu tempo, nós vamos aproximar as pessoas, quando na verdade o que a gente vê é que está acontecendo o contrário. Parece que com o WhatsApp a gente está levando o trabalho para casa. Sim. A gente está ali sempre disponível. Não tem mais hora para desligar, Não né? tem hora para desligar. A gente sai do trabalho, mas a gente continua no trabalho. Porque certeza. Principalmente na nossa área da comunicação, a qualquer momento pode chegar uma informação importante e a gente tem que estar ligado. Sim, isso está permeando todas as relações, né? Então a gente vê mães obsessivas no controle dos filhos, porque elas conseguem visualizar a todo momento se o filho entrou ou não entrou no WhatsApp. Então isso significa que ele não está olhando para a aula, ou ele não está na aula, daí começam a querer checar o tempo inteiro onde está o filho. Então, claro que eu entendo que tem questões de segurança relacionadas, mas acho que acaba atrapalhando, né? Eu brinco que imagina como teria sido a nossa adolescência ou a nossa infância se as nossas mães soubessem em tempo integral onde a gente está e exatamente tudo que a gente está fazendo. É importante que a criança possa, né, aos pouquinhos, conforme ela vai evoluindo, tendo seus momentos de independência, né? Agora eu vou sair para brincar e às 5 eu tenho que estar em casa. Não precisava a mãe nos achar no WhatsApp, a gente sabia que aquele horário a gente tinha que estar em casa porque a mãe combinou nesse horário e o negócio fica feio se não cumpre o combinado. Né? Como era bom a mãe não saber onde a gente estava. Eu fugia. Eu esperava minha mãe dormir, ela não almoçava e ia dormir. E eu me fazia que ia dormir. E eu fugia, né? Ia lá para uma lagoa lá com os meus amigos, onde a gente tomava banho, passava a tarde tomando banho, né? Voltava. Aí eu ia aguentar a bronca, né? Sim, mas aí pelo menos assim, querendo ou não, são vivências que fazem parte dessa fase, né? Da infância e início da adolescência. E hoje em dia os nossos jovens, na realidade, eles estão bem empobrecidos desse tipo de vivência, porque eles ficam trancados dentro de casa só no celular. Então eu compreendo que eles não estão sozinhos, porque eles estão o tempo inteiro no celular conversando com amigos e mandando fotos e vídeos, trocando informações. Mas na realidade são coisas muito superficiais. Os laços estão ficando muito superficiais, né? E não é à toa que
que junto com essa evolução da tecnologia, a gente está tendo um crescente de adolescentes, né, com a história de automutilação, se cortando, tentando suicídio, se queixando muito dessa sensação de vazio. Isso é uma queixa muito frequente dos jovens, né, porque não tem mais o toque, não tem mais a ligação, as pessoas não ligam mais umas para as outras, né, quando o menino tá apaixonado pela menina, que antigamente ele telefonava para falar, ouvia a voz, mandava hoje em dia não acontece mais, as cartinhas, os bilhetes, né? Então, e com todos ainda as consequências desse online que não tem controle. Então, jovens que trocam fotos, às vezes se expondo para namorados e tal, isso vaza na internet, gera outras consequências graves, a questão do cyberbullying que também existe, né? Do ponto de vista da ciência, uma coisa que eu acho interessante trazer, existe um exame que é como se fosse um scanner do cérebro, chama PET scan, e ele vê quais áreas do cérebro estão sendo acionadas enquanto a gente faz determinada atividade. Foi feito o PET scan enquanto os jovens postavam na internet, e foi visto que nos momentos em que posta, a área acionada é a área do prazer, exatamente como do sexo ou do uso de drogas. Por isso que tem a tendência, né, do jovem a ficar viciado nas redes sociais ou nos jogos. No caso dos jogos, chega a se comparar, né, a liberação de dopamina no cérebro com o uso injetável de anfetamina. Então, quando o menino está ganhando no jogo, a sensação dele pode ser tão prazerosa quanto de uso de substância. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não é que é proibido, né, mas eu acho que a gente ainda está aprendendo como ter equilíbrio aí no uso das redes sociais, dos jogos, da tecnologia, e a gente tem sim que botar limite para proteger os nossos jovens. Isso que a doutora falou corrobora totalmente com algumas reações de jovens que os pais tentam retirar ele dos jogos e eles agem violentamente, da mesma forma que um usuário de drogas age quando fica sem a droga. Tem tanta coisa sendo proibida, né? Tanta coisa que não é permitido, e a gente esquece que essa questão da internet está tudo liberado. Exatamente. Né? Com muita facilidade, né? Assim, as meninas, elas tendem a ficar mais dependentes, mais viciadas nas redes sociais, e os meninos mais em jogos eletrônicos, nos games, né? Então, assim, alguns sintomas que eu acho que chamam a atenção e os pais têm que ficar atentos seria o descontrole da frequência e da duração do tempo de uso, né? Aquele jovem que vira à noite quando vê já é de manhã e não conseguiu parar de jogar, ou que realmente a mãe pede para limpar o quarto, fazer a tarefa, esquece tudo porque não consegue sair, né? Só mais um pouquinho, só mais uma fase, só mais 10 minutos e não interrompe o uso. E o estreitamento do repertório, é o jovem que não sai mais para brincar, ele não sai mais para ver os amigos, ele não vai mais a lugar nenhum, porque ele tá realmente trancado, jogando e viciado nessa questão das postagens, né? Essa questão da abstinência, ela é bem comparada realmente com o uso de substâncias. Então, assim, pode sim dar muito mal-estar, o jovem pode ficar agressivo, pode ficar muito mais ansioso, né? E acho que é interessante a gente colocar que acaba também sendo difícil para os pais retirarem, porque uma vez que a criança e o adolescente já estreitou tanto o seu repertório, que ele só fica jogando, só fica no celular, se a gente tira o celular, a gente também tira a vida social dele, porque ele não vê os amigos se não for através do celular, né? Como ele não sai para brincar, ele não pratica esporte, ele só vai para aula e volta, a gente acaba achando que está fazendo um bem e acaba também piorando ainda a questão social desse jovem que já está prejudicado. Então isso tem que ser feito normalmente com supervisão, orientação de profissional, porque às vezes a família primeiro não limita nada, depois quer limitar tudo, tirar por completo. Então acaba sendo difícil de fazer, né? Doutora Andréa Noli Malutta, psiquiatra, é boa porque ela passa muita informação em pouco tempo, muita informação. Eu sempre recorro a ela, às vezes, quando preciso para alguma matéria também. É um prazer estar com vocês, tem bastante assunto, né, relacionado a comportamento e a parte da psiquiatria, estou sempre à disposição, e acho que esse assunto rende, porque preocupa todo mundo, né, os pais, os familiares, os professores. E a gente tem que bater nessa tecla aí, né, para abrir os olhos dos adultos aí, e ficar atento aos jovens, adolescentes, pré-adolescentes, crianças, enfim, obrigado. Muito obrigada, prazer estar com vocês, um abraço.